Bem-vindo ao Adoções do Reddit, onde histórias reais de adoção ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de pessoas que vivenciaram a adoção de diferentes perspectivas: pais adotivos, filhos que foram adotados, famílias biológicas que tomaram decisões difíceis e todos os desafios emocionais, legais e sociais desse processo. Histórias de amor incondicional, de busca por identidade, de superação, de dor, de alegria e da realidade crua da adoção no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, pessoal. Meu nome é Fernanda. Tenho 43 anos, sou dentista e moro em Florianópolis. E eu estou vivendo o pior momento da minha vida, porque há 2 meses atrás meu filho Tiago, que eu e meu marido adotamos quando ele tinha 2 anos de idade, e que a gente criou com todo o amor do mundo durante 13 anos, fez um daqueles testes de DNA de ancestralidade que estão na moda e descobriu que ele tem uma irmã gêmea idêntica, uma irmã que foi adotada por outra família aqui mesmo em Florianópolis e que ele nunca soube que existia. E desde que ele conheceu essa menina, a Melissa, a vida dele virou de cabeça para baixo. Ele está obcecado por ela, quer passar todo o tempo com ela, com a família dela, e agora ele está dizendo que quer ir morar com a família da Melissa porque lá ele se sente completo, porque lá ele tem a irmã gêmea dele, porque lá ele sente que encontrou o pedaço que faltava nele. E eu estou completamente destruída, porque eu dediquei 15 anos da minha vida para esse menino. Eu e meu marido abrimos mão de tanta coisa para dar uma vida boa para ele. A gente ama ele mais do que tudo. E agora ele está nos abandonando por uma família que ele conheceu há 2 meses, por uma menina que ele acabou de descobrir que existe. E eu não sei como lidar com essa rejeição, com essa dor de ver meu filho me trocando por estranhos, só porque eles compartilham DNA com ele. Deixa eu contar essa história desde o início porque é muito complexa e tem muitas camadas de dor e confusão. Eu e meu marido, o Ricardo, nos casamos em 2005, quando eu tinha 28 anos e ele tinha 30. A gente tentou engravidar naturalmente por 3 anos e nada acontecia. A gente foi em médicos, fez todos os exames possíveis e descobrimos que eu tinha endometriose severa e que minhas chances de engravidar naturalmente eram praticamente 0. A gente tentou fertilização in vitro 2 vezes, gastamos todas as nossas economias, passamos por todo o desgaste emocional e físico daquele processo. E nas 2 vezes não deu certo. Eu fiquei arrasada, entrei em depressão, me sentia menos mulher, me sentia incompleta. O Ricardo tentava me consolar, dizia que a gente podia ser feliz sem filhos, mas eu sabia que ele também queria muito ser pai. E eu me sentia culpada por não conseguir dar isso pra ele. Foi aí que a gente começou a considerar a adoção. No começo eu tinha resistência, eu confesso, porque eu tinha aquela ideia boba de que filho adotivo não seria a mesma coisa, que eu não ia conseguir amar como se fosse meu. Mas o Ricardo me convenceu a pelo menos conhecer o processo, conversar com outras famílias que tinham adotado, e conforme eu fui aprendendo mais, fui mudando de ideia. A gente se inscreveu no Cadastro Nacional de Adoção em 2009 e colocamos um perfil bem aberto. Aceitávamos criança de qualquer etnia, de qualquer sexo, de 0 a 5 anos, com ou sem irmãos, com ou sem problemas de saúde leves. A gente queria muito ser pais, e a gente estava disposto a amar qualquer criança que precisasse de uma família. A espera foi longa, muito longa. Passaram-se meses, depois 1 ano, depois 2 anos, e nada. A gente ia nas reuniões do grupo de apoio à adoção, conversava com assistentes sociais, mas nenhuma criança com o nosso perfil aparecia. Até que em março de 2010, a gente recebeu a ligação que mudou nossas vidas. A assistente social disse que tinha um menino de 2 anos disponível para adoção, que ele tinha sido retirado da família biológica por maus tratos e negligência quando tinha 1 ano, que ele tinha ficado num abrigo desde então, e que agora estava liberado para adoção porque os pais biológicos tinham perdido o poder familiar. Ela disse que o menino era saudável, mas que tinha um leve atraso no desenvolvimento por causa da negligência que sofreu nos primeiros anos de vida. A gente aceitou na hora, nem pensou 2 vezes. A gente foi conhecer o Tiago no abrigo. E, gente, quando eu vi aquele menino pela primeira vez, com aqueles olhos castanhos enormes, aquele cabelo preto cacheado, aquele sorriso tímido, eu me apaixonei instantaneamente. Ele era pequeno para a idade, magrinho, tinha algumas marcas de queimadura de cigarro nos braços, e meu coração se partiu pensando no que aquela criança tinha passado. A gente começou o período de aproximação, ia visitar ele no abrigo todo dia, levava brinquedo, brincava com ele, e aos poucos ele foi se abrindo, foi confiando na gente. Depois de 2 meses de convivência, a gente conseguiu a guarda provisória, e o Tiago veio morar com a gente. Os primeiros meses foram difíceis, não vou mentir. O Tiago tinha traumas, tinha medo de adultos,
principalmente de homens, então ele tinha pavor do Ricardo no começo. Ele tinha pesadelos, acordava gritando de madrugada, tinha crises de choro sem motivo aparente. Ele também tinha atraso na fala, não falava quase nada, só algumas palavras soltas. Mas a gente não desistiu. A gente colocou ele em terapia com uma psicóloga infantil especializada em trauma, a doutora Beatriz, e ela foi fundamental para ajudar o Thiago a processar o que ele tinha vivido. A gente também colocou ele em fonoaudiologia para ajudar com o atraso na fala, e em poucos meses ele já estava falando normalmente. Conforme o tempo foi passando, o Thiago foi se transformando. Ele foi ganhando peso, foi crescendo, foi se tornando uma criança feliz, brincalhona, carinhosa. Ele começou a chamar a gente de mãe e pai. Começou a confiar no Ricardo. Começou a dormir a noite toda sem pesadelos. Foi lindo ver aquela transformação, ver aquele menino traumatizado se tornando uma criança saudável e feliz. Em 2012, 2 anos depois que o Thiago veio morar com a gente, saiu a sentença de adoção. Ele passou a ser oficialmente nosso filho, com uma nova certidão de nascimento onde constava nosso nome como pais. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu chorei de emoção, de gratidão, de amor. A gente criou o Thiago com muito amor, muito cuidado, sempre sendo honestos com ele sobre a adoção. Desde pequeno a gente contava que ele era adotado, que ele tinha nascido de outra barriga, mas que tinha crescido no nosso coração, aquelas frases que todo pai adotivo usa. A gente mostrava o livro da história dele, com fotos do abrigo, do dia que a gente conheceu ele, do dia que ele veio morar com a gente. O Thiago sempre aceitou isso numa boa. Nunca demonstrou muita curiosidade sobre a família biológica quando era pequeno. Ele tinha uma vida boa, tinha amigos, ia bem na escola, jogava futebol. Era um menino normal, feliz. Quando ele chegou na adolescência, lá pelos 12, 13 anos, ele começou a fazer mais perguntas sobre as origens dele. Ele queria saber quem eram os pais biológicos, porque eles tinham perdido a guarda dele, se ele tinha irmãos, essas coisas. A gente respondia com honestidade, dentro do que a gente sabia, que era pouco. A gente sabia que a mãe biológica era muito jovem, tinha uns 17 anos quando ele nasceu, que ela usava drogas, que ela e o pai biológico maltratavam ele, e que por isso ele tinha sido retirado da família. O Thiago ficava triste ouvindo isso. Se perguntava por que os pais biológicos não tinham cuidado dele, se ele tinha feito algo errado. E a gente sempre dizia que ele não tinha feito nada errado, que às vezes as pessoas não têm condições de cuidar dos filhos, e que isso não tinha nada a ver com ele, que ele era perfeito, que ele era amado. A gente achava que estava lidando bem com tudo isso, que o Thiago estava bem ajustado, que ele entendia a situação. Até que há 3 meses atrás, em dezembro de 2024, o Thiago veio me dizer que ele queria fazer um teste de DNA de ancestralidade. Ele disse que tinha visto na escola que vários amigos tinham feito, e que ele queria saber sobre as origens étnicas dele, de onde a família biológica dele vinha. Eu fiquei um pouco apreensiva, porque eu sabia que esses testes também mostram parentes genéticos, e eu tinha medo do que ele podia descobrir. Mas ao mesmo tempo, eu não queria proibir, porque eu sempre fui a favor de ser honesta com ele, de deixar ele explorar as origens dele. Então eu disse que tudo bem, que ele podia fazer o teste, mas que a gente precisava estar preparado para qualquer resultado. O Thiago comprou um kit de teste de DNA pela internet, daqueles que você manda uma amostra de saliva e eles te mandam os resultados sobre ancestralidade e parentes genéticos. Ele fez o teste em janeiro, e a gente ficou esperando os resultados por umas 6 semanas. Os resultados chegaram no final de fevereiro. O Thiago abriu o e-mail numa tarde de sábado. Eu e o Ricardo estávamos em casa, e ele estava empolgado para ver sobre a ancestralidade. Ele abriu a seção de ancestralidade, viu que ele tinha ascendência portuguesa, africana e indígena, aquela mistura típica brasileira, e ele achou interessante e comentou sobre isso. E aí ele abriu a seção de parentes genéticos. E a gente viu algo que nos deixou completamente chocados. Tinha uma correspondência de irmã, com 50% de DNA compartilhado, indicando que era uma irmã completa, não meia-irmã. O nome no perfil era Melissa Santos, 15 anos, Florianópolis. O Thiago ficou em choque. A gente ficou em choque. Como ele tinha uma irmã completa, com os mesmos pais biológicos? E por que a gente nunca soube disso? No processo de adoção, constava que o Thiago era filho único, não tinha irmãos. O Thiago imediatamente quis entrar em contato com essa Melissa, mas eu pedi para ele esperar, para a gente investigar primeiro e entender a situação. Eu liguei para o advogado que tinha cuidado da adoção, o Dr. Marcelo, e contei o que tinha acontecido. Ele ficou surpreso, disse que ia investigar, que ia tentar acessar o processo de adoção para ver se tinha alguma informação sobre irmãos. 2 dias depois,
o Dr. Marcelo me ligou com uma informação bombástica. O Tiago tinha uma irmã gêmea. Eles eram gêmeos fraternos. Nasceram no mesmo parto, mas foram separados logo após o nascimento. A mãe biológica, que tinha 17 anos e era usuária de drogas, deu à luz em casa, sem assistência médica, e teve gêmeos. Ela não tinha condições de cuidar nem de um bebê, muito menos de 2. Segundo o que o Dr. Marcelo conseguiu descobrir, a mãe biológica entregou os 2 bebês para adoção de forma irregular, sem passar pelo sistema oficial. Ela deu um dos bebês, o Tiago, para uma conhecida que disse que ia cuidar dele, e deu o outro bebê, a Melissa, para outra pessoa. Essas pessoas ficaram com os bebês por alguns meses, mas não cuidavam direito, e eventualmente os bebês foram parar no sistema de proteção à infância. O Tiago foi parar num abrigo quando tinha 1 ano, depois de ser resgatado de uma situação de maus tratos. A Melissa foi parar em outro abrigo, em outra região de Florianópolis, mais ou menos na mesma época. E como eles estavam em abrigos diferentes, em processos diferentes, ninguém fez a conexão de que eles eram irmãos, muito menos gêmeos. O Tiago foi adotado por nós em 2010, quando tinha 2 anos. A Melissa foi adotada por outra família, os Santos, mais ou menos na mesma época, também quando tinha 2 anos. E nenhuma das famílias sabia que existia um irmão gêmeo, porque isso não constava nos processos de adoção. Ouvir tudo isso foi chocante. Foi surreal. Como é possível que gêmeos sejam separados e ninguém saiba? Como é possível que isso não tenha sido documentado? O Dr. Marcelo explicou que infelizmente isso acontece, principalmente em casos de adoção irregular, quando os bebês não passam pelo sistema oficial desde o nascimento, quando há negligência na documentação. Eu fiquei arrasada, me sentindo culpada, como se eu tivesse roubado o Tiago da irmã dele, como se eu tivesse sido cúmplice de uma separação cruel. Mas o doutor Marcelo disse que eu não tinha culpa, que eu não sabia, que ninguém sabia, e que o importante agora era decidir o que fazer com essa informação. O Tiago estava desesperado para conhecer a Melissa, para entrar em contato com ela. Ele dizia que ele sempre sentiu que faltava algo, que ele sempre teve uma sensação estranha de incompletude, e que agora ele entendia o porquê. Ele tinha uma irmã gêmea, e eles tinham sido separados. Eu tentei acalmar ele. Disse que a gente precisava ir com calma, que a gente precisava entrar em contato com a família da Melissa primeiro, explicar a situação, ver se eles sabiam, se eles estavam dispostos a permitir o contato. Mas o Tiago não queria esperar. Ele entrou no perfil da Melissa no site do teste de DNA e mandou uma mensagem para ela. A Melissa respondeu no mesmo dia, tão chocada quanto o Tiago. Ela disse que ela também não sabia que tinha um irmão, muito menos um gêmeo, e que ela estava em choque, mas também muito empolgada. Eles começaram a conversar por mensagem, trocaram fotos e descobriram que eles eram incrivelmente parecidos. Mesmos olhos castanhos, mesmo cabelo preto cacheado, mesmo formato de rosto, mesmas expressões. A Melissa contou para os pais adotivos dela, o Sr. Paulo e a Sra. Márcia Santos, sobre o Tiago, e eles ficaram tão chocados quanto a gente. Eles também não sabiam que a Melissa tinha um irmão gêmeo. Isso nunca tinha sido mencionado no processo de adoção. O Sr. Paulo entrou em contato comigo. A gente conversou por telefone e decidimos que seria bom os irmãos se conhecerem pessoalmente, mas de forma gradual, controlada, para não ser muito avassalador para nenhum dos dois. A gente marcou um primeiro encontro num parque aqui em Florianópolis, num domingo de manhã, com as 2 famílias presentes. Aquele encontro foi surreal, gente. Ver o Tiago e a Melissa juntos pela primeira vez, ver como eles eram parecidos, como eles se olhavam com aquela mistura de fascínio e reconhecimento, foi emocionante e assustador ao mesmo tempo. Eles se abraçaram, choraram, ficaram horas conversando, descobrindo semelhanças, descobrindo que eles gostavam das mesmas coisas, que tinham os mesmos maneirismos, as mesmas expressões. Eu fiquei feliz por ele ter encontrado a irmã, mas ao mesmo tempo eu senti um aperto no peito. Uma sensação estranha de que eu estava perdendo meu filho, de que ele estava encontrando algo em outra pessoa que ele não encontrava em mim. Depois daquele primeiro encontro, o Tiago ficou obcecado pela Melissa. Ele queria vê-la todo dia, conversava com ela por mensagem o tempo todo, por videochamada, passava horas e horas falando com ela. Ele começou a negligenciar os amigos, a escola, a família. Tudo que ele pensava era na Melissa. A gente tentou colocar limites. Disse que ele precisava equilibrar, que ele não podia abandonar a vida dele por causa da irmã, mas ele não escutava. Ele dizia que a gente não entendia, que a gente não sabia o que era ter um pedaço de você que estava faltando a vida inteira, e de repente encontrar esse pedaço. A gente permitiu que eles se vissem uma vez por semana, aos finais de semana, sempre com supervisão de uma das famílias. Mas isso não era suficiente para o Tiago. Ele queria mais.
Ele queria passar todo o tempo com a Melissa. E aí começou a comparação. O Thiago começou a comparar a nossa família com a família da Melissa. E na cabeça dele, a família dela era melhor em tudo. A família Santos é mais rica que a gente, eles têm uma casa grande num condomínio fechado, têm carro importado, viajam pra fora todo ano. A Melissa estuda num colégio particular caro, faz aula de tênis, de inglês, tem tudo do bom e do melhor. A gente não é pobre, longe disso. A gente é classe média, tem uma vida confortável, mas a gente não tem o padrão de vida dos Santos. E o Thiago começou a jogar isso na nossa cara, dizendo que a Melissa tinha uma vida melhor, que ela tinha mais oportunidades, que se ele tivesse sido adotado pela família dela, a vida dele seria melhor. Aquilo me machucou profundamente. Me machucou de um jeito que eu não sei nem descrever. A gente deu tudo pro Thiago. A gente trabalhou muito pra dar uma vida boa pra ele, pra pagar a escola particular, pra pagar as terapias dele quando ele era pequeno, pra dar amor, carinho, estrutura. E agora ele estava dizendo que não era suficiente, que a família da Melissa era melhor. Eu tentei conversar com ele, tentei explicar que família não é sobre dinheiro, é sobre amor, sobre presença, sobre cuidado. Mas ele não queria ouvir. Ele estava numa fase de idealização da Melissa e da família dela. E nada que eu dissesse ia mudar isso. A situação piorou quando o Thiago começou a pedir para passar mais tempo na casa da Melissa. Ele queria dormir lá nos finais de semana, queria passar as férias lá, queria praticamente morar lá. A gente disse que não, que ele tinha uma casa, uma família, e que ele não ia ficar morando na casa de outras pessoas. Mas ele ficou com raiva. Disse que a gente estava sendo egoísta, que a gente estava impedindo ele de ter uma relação com a irmã. Eu conversei com a senhora Márcia, a mãe adotiva da Melissa, para ver se a gente conseguia alinhar as coisas, colocar limites juntas. Mas a conversa não foi boa. A senhora Márcia foi meio fria comigo, meio distante, e eu senti que ela estava julgando a gente, julgando a nossa condição financeira, o nosso estilo de vida. Ela disse que a Melissa também estava obcecada pelo Thiago, que ela também queria passar todo o tempo com ele, e que ela achava natural. Afinal, eles eram gêmeos que tinham sido separados. Era óbvio que eles iam querer recuperar o tempo perdido. Ela disse que ela não via problema em deixar o Thiago passar mais tempo na casa deles, que ele era sempre bem-vindo. Eu disse que eu apreciava a hospitalidade, mas que eu achava importante manter limites, manter a rotina do Thiago, não deixar ele se perder nessa obsessão. Mas ela deu de ombros, disse que ela ia deixar a Melissa decidir o quanto ela queria ver o irmão e que se o Thiago quisesse ir lá, ele era bem-vindo. Aquilo me deixou muito incomodada, porque eu senti que ela estava minando a minha autoridade, estava incentivando o Thiago a se afastar da gente. Mas eu não sabia o que fazer. Eu não podia proibir o Thiago de ver a irmã. Isso ia só piorar a situação. As coisas chegaram ao limite há 2 semanas atrás. O Thiago veio me dizer que ele queria ir morar com a família da Melissa. Ele disse que lá ele se sentia completo, que lá ele tinha a irmã gêmea dele, que lá ele sentia que ele pertencia. Ele disse que ele amava a gente, mas que ele precisava estar perto da Melissa, que era algo maior do que ele, algo que ele não conseguia explicar. Gente, quando eu ouvi aquilo, meu mundo desabou. Eu comecei a chorar, comecei a gritar, perguntei como ele podia fazer isso com a gente, como ele podia nos abandonar depois de tudo que a gente fez por ele. Eu disse que a gente tinha salvado ele, tinha tirado ele de uma situação horrível, tinha dado amor, cuidado, tinha dedicado 15 anos da nossa vida para ele. E agora ele estava nos jogando fora como se a gente não valesse nada. O Thiago começou a chorar também. Disse que ele não estava jogando a gente fora, que ele amava a gente, mas que ele precisava estar perto da Melissa, que era algo que ele não conseguia controlar. Ele disse que ele sempre sentiu que faltava algo, e que agora que ele encontrou a Melissa, ele não conseguia mais viver sem ela. O Ricardo tentou intervir, tentou acalmar a situação, mas eu estava fora de controle. Eu disse pro Thiago que ele era ingrato, que ele era egoísta, que ele estava destruindo a nossa família por causa de uma menina que ele conheceu há 2 meses. Eu disse coisas horríveis, coisas que eu me arrependo, mas eu estava com tanta dor, tanta raiva, que eu não consegui me controlar. O Thiago saiu correndo pro quarto dele, bateu a porta e ficou lá trancado. Eu desabei, chorei por horas, e o Ricardo tentou me consolar, mas ele também estava arrasado, também estava sentindo a mesma dor, a mesma sensação de rejeição. Nos dias seguintes, o clima em casa ficou insuportável. O Thiago mal falava com a gente, ficava trancado no quarto, só saía para ir para a escola e para conversar com a Melissa por videochamada. Eu tentei conversar com ele várias vezes. Tentei me desculpar pelas coisas que eu disse, mas ele não queria conversar. Ele estava fechado, distante. Eu marquei uma sessão de emergência com a doutora Beatriz, a psicóloga que tinha acompanhado o Thiago quando ele era pequeno
e que a gente ainda consultava de vez em quando. Eu contei tudo pra ela, e ela disse que a situação era muito complexa, que envolvia questões de identidade, de pertencimento, de vínculo entre gêmeos, e que não tinha solução fácil. Ela explicou que gêmeos, principalmente gêmeos idênticos ou fraternos muito parecidos, têm um vínculo especial, um vínculo que vai além do vínculo entre irmãos normais. Eles compartilham não só DNA, mas também uma conexão profunda, quase telepática. E quando eles são separados, eles sentem essa falta, mesmo sem saber conscientemente o que está faltando. Ela disse que o Thiago provavelmente passou a vida inteira sentindo essa falta, essa incompletude, e que agora que ele encontrou a Melissa, ele está tentando compensar todo o tempo perdido, toda a conexão que foi negada a ele. Ela disse que é natural que ele esteja obcecado, que ele queira passar todo o tempo com ela, porque ele está tentando preencher um vazio que ele carregou a vida inteira. Mas ela também disse que isso não significa que ele não ama a gente, que ele está nos rejeitando. Ela disse que ele está confuso, está tentando equilibrar o amor que ele tem pela gente com essa conexão nova e avassaladora que ele tem com a Melissa. E que ele não sabe como fazer isso, porque ele tem 15 anos, ele é um adolescente. E adolescentes não têm maturidade emocional para lidar com situações tão complexas. Ela me aconselhou a não proibir o contato, a não forçar o Thiago a escolher entre a gente e a Melissa, porque isso ia só empurrar ele mais para longe. Ela disse que eu precisava dar espaço para ele explorar essa relação com a irmã, mas ao mesmo tempo manter a presença, manter o amor, mostrar para ele que a gente vai estar aqui sempre, não importa o que aconteça. Ela também sugeriu terapia familiar, para a gente poder conversar sobre tudo isso com a mediação de um profissional. E eu concordei. A gente marcou a primeira sessão para a semana passada, e foi muito difícil. Na sessão, a doutora Beatriz pediu para o Thiago falar sobre como ele estava se sentindo, e ele desabou. Ele disse que ele estava confuso, que ele amava a gente, mas que ele também sentia uma conexão muito forte com a Melissa, uma conexão que ele nunca sentiu com ninguém. Ele disse que quando ele está com a Melissa, ele se sente inteiro. Ele se sente completo, como se ele tivesse encontrado a metade dele que estava faltando. Ele disse que ele não quer nos magoar, que ele não quer nos abandonar, mas que ele não consegue ficar longe da Melissa, que é algo físico, visceral, que ele não consegue controlar. Ele disse que ele sente que ele precisa estar perto dela, que ele precisa recuperar todo o tempo que eles perderam separados. Ouvir aquilo foi doloroso, mas também me ajudou a entender um pouco melhor o que ele estava passando. Eu percebi que não era sobre a gente não sermos suficientes, não era sobre ele não nos amar, era sobre algo maior, algo que eu não podia competir, porque era uma conexão biológica, genética, que ia além da razão. A doutora Beatriz perguntou para mim como eu estava me sentindo, e eu desabei também. Eu disse que eu estava me sentindo rejeitada, abandonada, como se 15 anos de amor e dedicação não valessem nada. Eu disse que eu tinha medo de perder meu filho, medo de que ele fosse embora e nunca mais voltasse, medo de que a família da Melissa tomasse o meu lugar. Eu também disse que eu estava com raiva, raiva da mãe biológica que separou os gêmeos, raiva do sistema que não documentou direito, raiva da família da Melissa por estar incentivando o Thiago a se afastar da gente, raiva de mim mesma por não conseguir lidar melhor com a situação. A doutora Beatriz disse que todos esses sentimentos eram válidos, que era normal eu sentir medo, raiva, dor, mas que eu precisava trabalhar esses sentimentos para não deixar eles destruírem a minha relação com o Thiago. Ela disse que o Thiago não era minha propriedade, que ele era uma pessoa com vontade própria, e que ele tinha o direito de explorar a relação com a irmã, mesmo que isso me machucasse. Ela sugeriu um acordo, que o Thiago pudesse passar mais tempo com a Melissa, talvez passar alguns finais de semana na casa dela, mas que ele mantivesse a rotina em casa, mantivesse as responsabilidades e que a gente tivesse sessões de terapia familiar regulares para ir processando tudo isso juntos. O Thiago concordou, e eu, mesmo morrendo de medo, também concordei, porque eu percebi que se eu continuasse tentando controlar, tentando impedir, eu ia só empurrar ele mais para longe. Então agora a gente está nesse novo arranjo. O Thiago passa 2 finais de semana por mês na casa da Melissa e os outros 2 em casa com a gente. Durante a semana, ele mora com a gente, vai para a escola, tem as responsabilidades dele. E a gente tem terapia familiar toda semana. Está sendo muito difícil, não vou mentir. Nos finais de semana que o Thiago está na casa da Melissa, eu fico ansiosa. Fico com medo de que ele decida não voltar, de que ele prefira ficar lá. Eu fico stalkeando as redes sociais da Melissa, vendo as fotos que ela posta com o Thiago, vendo como eles parecem felizes juntos. E eu morro de ciúmes, de inveja. Eu sei que isso não é saudável, que eu preciso trabalhar esses sentimentos.
E eu estou fazendo terapia individual também, além da terapia familiar. Mas é muito difícil. É muito doloroso ver meu filho se afastando de mim, se aproximando de outra família. O Ricardo está sofrendo também, mas ele está lidando melhor do que eu. Ele diz que a gente precisa confiar. Confiar que o amor que a gente deu para o Thiago durante esses 15 anos é forte o suficiente para manter a gente unidos. Não importa o que aconteça. Ele diz que a gente precisa dar espaço para o Thiago crescer, explorar, descobrir quem ele é, e que se a gente tentar prender ele, a gente vai só perder ele. Eu sei que ele está certo, mas é muito difícil colocar isso em prática. É muito difícil deixar ir quando você tem medo de perder a pessoa mais importante da sua vida. Eu conversei com outras mães adotivas num grupo de apoio online, e algumas delas passaram por situações parecidas, de filhos adolescentes querendo conhecer a família biológica, querendo explorar as origens. Algumas disseram que foi uma fase, que os filhos exploraram, mataram a curiosidade e voltaram, e a relação até melhorou. Outras disseram que os filhos se afastaram, escolheram a família biológica, e a relação nunca mais foi a mesma. Eu não sei em qual categoria o Thiago vai se encaixar. Eu só posso torcer, rezar e confiar que o amor que eu dei para ele durante esses 15 anos seja forte o suficiente para trazer ele de volta para mim. Uma coisa que eu aprendi com tudo isso é que a adoção é muito mais complexa do que eu imaginava. Não é só sobre dar amor, dar uma casa, dar oportunidades. É sobre lidar com questões de identidade, de pertencimento, de conexões biológicas que a gente não pode controlar ou competir. É sobre aceitar que seu filho adotivo pode ter curiosidade sobre as origens, pode querer conhecer a família biológica, pode ter conexões com pessoas que compartilham DNA com ele, e que isso não diminui o amor que ele tem por você, não invalida a família que vocês construíram. É sobre aprender a deixar ir, a dar espaço, a confiar, mesmo quando você está morrendo de medo, mesmo quando você sente que está perdendo seu filho. Eu não sei como essa história vai terminar. Eu não sei se o Thiago vai continuar morando com a gente, ou se ele vai eventualmente pedir para ir morar com a família da Melissa. Eu não sei se a obsessão dele pela irmã vai diminuir com o tempo, ou se vai continuar assim para sempre. O que eu sei é que eu vou continuar amando ele. Não importa o que aconteça. Eu vou continuar sendo a mãe dele, a mãe que criou ele, que cuidou dele, que esteve presente em todos os momentos importantes da vida dele. E isso, ninguém pode tirar de mim, nem a Melissa, nem a família dela, nem o DNA. Porque família não é só sobre sangue, é sobre quem estava lá, quem te criou, quem te amou, quem te cuidou quando você estava doente, quem te consolou quando você chorava, quem comemorou suas vitórias e te apoiou nas derrotas. E isso, nenhum teste de DNA pode medir. Se você está lendo isso e está passando por algo parecido, saiba que você não está sozinha. A adoção é complicada, principalmente quando envolve questões de identidade, de origens, de família biológica. Mas o amor é real, o vínculo é real, e ninguém pode tirar isso de você. Continue lutando pelo seu filho, continue amando, continue sendo presente. Dê espaço para ele explorar, para ele descobrir quem ele é, mas mostre para ele que você vai estar lá sempre, não importa o que aconteça. Confie no amor que você construiu, confie no vínculo que vocês têm, e tenha fé de que no final, o amor vai prevalecer.